Olá, tudo bem? Meu nome é Maicon Rodrigo, eu sou instrutor de atendimento pré-hospitalar e também bombeiro civil. Quero saber se você está ligado qual é a relação de nível de consciência e a escala de Glasgow no trauma. Fica ligado aí comigo. Pessoal, dentro da abordagem primária, que já foi falado em outros vídeos, e se liga aqui, tem um quadradinho que você pode entrar nesse link e ver essa aula de abordagem primária, tá ok? Na letra D, que se fala sobre níveis neurológicos, nós socorristas, nós profissionais de saúde, a gente acaba utilizando diariamente a escala de Glasgow e é muito importante nós entendermos como que ela funciona, tá? Então, o nível de consciência ele já inicia lá na letra A, onde a gente consegue fazer todo o procedimento da abordagem primária simultâneo com o Glasgow. Quando eu faço a responsividade no paciente, meu colega fez o controle cervical e eu chamei o paciente, ei moço, tá me ouvindo? Eu já dei um primeiro comando para avaliar se ele está consciente ou inconsciente, tá ok? Então esse nível de consciência, esse nível de resposta que o paciente tem, ele é muito importante para nós. Mas vamos lá, Maicon, como é que nós vamos conseguir trabalhar com isso simultaneamente? Imagina você fazendo atendimento e esse paciente, na hora que você chamou ele abriu os olhos ao comando de voz. Isso que é muito importante, é saber de cor essa escala, tá? E essa escala eu vou colocar aqui do ladinho a resposta ocular. 4 pontos ele ganha quando o paciente está alerta, ou seja, você chegou na cena e ele está com o olho aberto, já estava com o olho aberto, tendo reação. Lembrando, não adianta ele estar aberto sem resposta nenhuma, ele precisa ter uma resposta, o paciente precisa falar com você, tá bom? Precisa ter reação, essas pupilas elas precisam ter alguma reação. O 3 pontos esse paciente ganha quando ele abre os olhos ao comando de voz. Então ele estava de olho fechado, você chamou o paciente, ele abriu os olhos quando você deu o comando de voz. 2 pontos, esse paciente ele abre o olho ao comando de dor, ou seja, você fez um estímulo doloroso, pinçou o trapézio, cerrou o tórax aqui, ou pressionou no leito unguental dos dedos, né? Você aperta em cima, sobre a unha do paciente, ele também pode ter um estímulo doloroso. Então ele ganha 2 pontos. E claro, quando esse paciente não tem nenhum tipo de resposta, ele vai ganhar apenas 1 ponto. Por isso que a menor pontuação que nós vamos ter a nível neurológico na somatória dos 3 pontos vai ser 3. Porque quando o paciente não apresenta nenhuma resposta, ele ganha 1 ponto em cada uma delas, a somatória dá 3. Tá ok? Na resposta verbal, que vai aparecer aqui do ladinho para vocês, a melhor resposta é o paciente que está orientado. Esse paciente que está orientado, ele consegue dizer onde ele estava, o que ele estava fazendo, o que aconteceu, como que aconteceu. Você pergunta o nome, ele não tem nenhum problema de responder. Esse paciente ele pode falar os dados com muita clareza, tá bom? Então é um paciente que está orientado, então ele ganha 5 pontos. Tá bom? Quando o paciente apresenta um nível de confusão na resposta verbal, ele ganha 4 pontos. Essa confusão ela pode ser considerada até uma letargia breve. Por exemplo, qual é o seu nome, senhor? E a pessoa não sabe, não lembra. O que aconteceu? Ele fala assim, olha, não lembro o que aconteceu, bati a cabeça. Lembrando que alteração do nível de consciência é um indicativo para imobilização de coluna, tá bom? Então fiquem atentos nesse detalhe. 3 pontos, palavras desconexas ou palavras inapropriadas. Algumas pessoas acham que o fato da pessoa falar palavrão são palavras inapropriadas, mas não é esse o significado, pessoal. Por favor, palavras desconexas ou palavras inapropriadas em relação a quando você faz uma pergunta para o paciente e ele responde com algo totalmente desconexo. Não tem conexão com aquilo que você perguntou. Você pergunta, moço, senhor, o que aconteceu aqui nesse acidente? Para onde que o senhor estava indo? Ele fala, olha, cuidado da minha bicicleta. Nada a ver com aquilo que você perguntou. Ou você pergunta, moço, qual que é a sua idade? Ele fala, cadê a minha esposa? Cadê o meu filho?
Então nós temos que avaliar muito bem essas palavras desconexas para ver se isso está realmente relacionado ao nível de consciência do paciente ou até mesmo ao nível de preocupação, tá bom? Eu já atendi casos onde havia realmente a esposa e a criança no local e ele perguntava constantemente da filha e eu falava, olha, sua filha está sendo cuidada, e a gente dava orientações para ele em relação à filha, que estava sendo atendida no mesmo acidente por uma outra equipe, tá ok? E por último, não por último, né, mas com 2 pontos na resposta verbal, nós temos aí emissão de sons. Então o paciente ele emite sons ou ruídos ou até mesmo sons ininteligíveis, você não consegue entender aquilo que ele fala. Às vezes ele está gemente de dor, às vezes ele está balbuciando um som que você não consegue entender, então você vai considerar como resposta de emissão de sons ou até mesmo ruídos. E para isso ele ganha 2 pontos, tá bom? E como eu falei no primeiro caso, 1 ponto significa que ele não tem resposta verbal, ou seja, o paciente não se comunica, ele não fala nada, tá ok? E por último, resposta motora. 6 pontos é quando o paciente te obedece comandos, ou seja, você pede para ele apertar, avalie as 2 mãos ao mesmo tempo e você pede para ele apertar, nunca dê os 4 dedos, tá? Aperte sempre 3 dedos para não machucar a sua mão. Então você vai pedir para ele, você vai dar o comando para ele apertar as 2 mãos simultaneamente, para que isso não seja apenas um arco reflexo, beleza? Aperte a minha mão, senhor. Se ele apertar, ele ganhou 6 pontos. Me mostre 2 dedos, você pede para ele mostrar 2 dedos e ele faz a mostra dos 2 dedos. Ou me dê um sinal de positivo, ele vai, se ele der o comando, tá tudo certo, não tem problema, tá ok? Agora, 5 pontos se refere quando o paciente consegue localizar a dor. Como é que é isso? Você vai fazer um estímulo doloroso nele e o paciente vai levar a mão até onde aconteceu esse estímulo doloroso. Por exemplo, o paciente tem uma fratura no úmero, se você tocar ali, ele consegue levar outra mão e retira a sua mão que estava mexendo ali, tá bom? É um estímulo motor neural onde ele consegue localizar a dor através de outros membros, tá bom? Então, o estímulo doloroso no tórax, ele vai fazer a retirada da mão. Outro estímulo doloroso que pode acontecer é com 4 pontos, onde o paciente faz o escape da articulação. Se você pinçar o trapézio, ele vai fazer o escape. Do mesmo modo, uma costela fraturada, apertou ali, ele vai fazer a retenção e até mesmo ele pode emitir sons de dor, se ele tiver condições, tá bom? Então, fique atento nisso. Condição de 3 pontos é a decorticação, ou mais conhecido como flexão anormal. É um trauma de crânio grave, normalmente a decorticação, 3 pontos, e a descerebração, 2 pontos, que é uma extensão anormal, elas estão relacionadas a um trauma de crânio, tá ok? Então é muito importante porque você saber qual a diferença delas. A decorticação, o paciente normalmente vai fazer uma reação de flexão anormal, é uma estrutura mais ou menos assim, com extensão dos pés, tá ok? Já na descerebração, o paciente vai ficar com os braços para fora, bem estendidos, tanto para frente, para o lado ou até mesmo para cima, tá ok? Então fiquem bem atentos nessa situação, porque uma extensão anormal pode ser um indicativo grave de uma lesão cerebral desse paciente. É muito comum em fraturas de base de crânio ou até mesmo um trauma muito profundo, um trauma de crânio encefálico muito profundo, ter extravasamento de sangue ou até mesmo de líquor, e esse paciente desenvolveu uma situação como decorticação ou descerebração, tá ok? Eu tive um caso de descerebração de um menino de 14 anos que eu atendi e ele fez a descerebração na minha frente e ele não teve extravasamento de sangue nem muito menos sangramento na cabeça, ele teve apenas um afundamento de crânio que deixou ele totalmente inconsciente. Ele chegou a ficar com Glasgow 4 no início do atendimento. Muito importante saber que essas 3 escalas elas são somadas, essas respostas, e para que a nossa avaliação seja muito positiva, nós socorristas temos que decorar essa escala e facilitar o atendimento, tá bom? Eu não posso deixar de ver o Glasgow somente na hora que eu vou preencher a ficha de atendimento, seja do SAMU ou do bombeiro, mas eu tenho que já saber na hora
porque quanto mais grave for essa situação do paciente, medidas rápidas devem ser tomadas no transporte ou até mesmo antes do transporte fazer a ligação para regulação médica. Tá ok, galera? Gostou desse vídeo? Marque os seus colegas, curta aí, dê o seu joinha no nosso canal, tem outros vídeos relacionados a esse tema, então fica ligado aí, tá ok, galera? Vá na nossa página oficial e dê o seu curtir lá também, beleza, galera? Um abraço, até a próxima, valeu!